Hoje o Guto Rabelo tá no Bora Pra Resenha para contar tudo sobre as torcidas mais animadas da Copa do Mundo de 2022. Ele esteve lá, viu de perto o clima das arquibancadas e vai compartilhar como é estar no meio de tanta paixão e energia. Será que teve torcida que surpreendeu? Como foi viver a atmosfera única de uma Copa do Mundo? Bora conferir. Se inscreve no canal para não perder nenhum bate-papo. Aqui a resenha é sempre garantida. A torcida da Argentina, que você citou também, era um espetáculo. Eu não tive a oportunidade de fazer jogo da Argentina, eu não fui a nenhum jogo da Argentina. Mas assim, os relatos de todo mundo, e a gente via pela TV também, era uma coisa espetacular. Mas talvez assim, por ser acostumado com os argentinos, não estranharia tanto, né? Agora os tunisianos, os marroquinos. Me chamou a atenção também uma torcida assim, bem no estilo dela, a torcida da Coreia do Sul. Eles têm um jeitinho de cantar, eles não eram tanta gente assim, mas eles cantam também o tempo inteiro. Achei muito legal, assim, da parte deles e você vê que são torcedores que realmente, assim, gostam do futebol, gostam do país, cantam independentemente de resultado. Os sul-coreanos me impressionaram muito também pela paixão que eles têm pelo som, né, atacante lá do Tottenham. Era incrível, assim, a quantidade de gente que você via com aquela máscara do Zorro, porque ele tinha se machucado, tinha tido uma fratura. Foi muito legal. Ô, Guto, e no entorno, você falou aí que você não conviveu, não foi acompanhar um jogo da Argentina, mas muito se falou que o argentino tomou conta mesmo do país. Você via isso aí no seu caminhar pelas ruas lá? Via muito. Para começar, no hotel onde a gente estava, tinham vários argentinos no hotel e ia aumentando à medida que a seleção ia passando. Isso é uma coisa curiosa também que eu percebi, assim. Muita gente comprou o ingresso já planejando uma semifinal e final. Porque acho que a FIFA dava essa possibilidade, né, de você reservar o ingresso caso a sua seleção tinha uma cota de ingresso, por exemplo, o Brasil. A França, acho que foi um exemplo que eu até estava cobrindo. Eu acho que os franceses eles tinham 4 mil ingressos já garantidos nessa situação de final, de uma pré-reserva. Se a final fosse com a França, 4 mil ingressos os franceses já poderiam pré-comprar. Então, acho que isso que aconteceu muito, porque assim, foi impressionante como é que começou a chegar argentino na reta final ali da Copa do Mundo. O Carlos Gil, que acompanhou muito a seleção da Argentina, era mais setorista da Argentina, me contou casos assim de gente que vendeu tudo para estar lá, depois ver o que acontece. Era uma situação realmente de muita paixão. Aquela vitória deles contra a seleção brasileira na Copa América, acho que deu muita confiança de que a seleção poderia chegar e aí, ao longo da Copa, o que eles foram apresentando, a maneira como eles abraçaram o Messi e a torcida junto. Uma coisa que chamou a atenção também, que eu estou me lembrando aqui. Ei, já se inscreveu no canal? Tá esperando o quê? Clica aí e não esquece de deixar seu comentário. Quero saber o que você tá achando. Que acho que é legal da gente dividir. Eu particularmente não participei de nenhuma entrevista coletiva da Argentina, mas me disseram assim que havia também uma boa vontade muito grande dos jornalistas, sabe? Uma coisa assim que até os jornalistas... Eles estavam lá mais como torcedores. Mais torcedores do que como... Pô, Guto, mas se eu via que... Você cobriu a Copa América também em Belo Horizonte e tal. Isso a gente já eu trabalhei durante a Copa América. Já percebi. E eu trabalhei no atendimento à imprensa. Em vários momentos eu tinha que conter jornalista argentino. Porque os caras estavam lá e iam fazer uma entrevista, por exemplo, o Messi estava lá passando na zona mista, os caras estavam lá com um gravador, um microfone, mas com a camisa o Messi assim, uma camisa e uma caneta. E fazendo assim, entrevistando e fazendo foto. Ele falou, não pode fazer foto, não pode. Era terrível. Os caras realmente incorporam, são loucos com a seleção. Aqui os jornalistas brasileiros são mais críticos com a seleção brasileira. São mais críticos. Isso me fez lembrar um caso também da imprensa da Croácia. Essa foi uma história curiosa demais, assim, porque só para a gente contextualizar. As entrevistas coletivas de véspera de jogos, elas eram feitas no IBC. Que era onde ficavam os jornalistas do mundo inteiro, um lugar que foi projetado ali pela organização do Qatar e pela FIFA. Então, sempre na véspera dos jogos, todas as entrevistas coletivas do treinador e mais um jogador eram no IBC e eram comandadas pela FIFA. Então, sempre tinham tradução simultânea. Português não tinha muito, porque é mais quando você tem países de língua portuguesa envolvidos. Mas pelo menos sempre tinha tradução em inglês e outras línguas ali.
O problema era quando você tinha que cobrir treinos das seleções 2 dias antes, 3 dias antes delas jogarem. Porque aí o que acontece? Isso foi uma experiência que eu passei. Você chegava no treino da Holanda, na entrevista coletiva da Holanda, da Croácia, não tinha tradução. Os caras falando na língua deles. Os caras falavam na língua deles. A Holanda, o pessoal ainda era muito gente boa, que eles começavam em holandês, e aí eles abriam uma janela na reta final ali para umas perguntas em inglês. Salvava. Mas assim, se falaram uma polêmica em holandês nos primeiros minutos da coletiva, a gente perguntava para as pessoas para eles darem uma ajuda, porque aconteciam boas respostas em holandês. Mas aonde eu queria chegar, na Croácia. Antes do Brasil enfrentar a Croácia, ali acho que 2 dias antes, teve um treino da Croácia, entrevista coletiva. Eu lembro que fomos eu, Pedro Bassan e Edson Viana fazer a cobertura do treino, da entrevista coletiva. E aí foram 2 bons jogadores, 2 titulares da Croácia na entrevista, o Lovren, zagueiro, e o Kovacic, meio-campista do Chelsea. E aí, fomos para a entrevista coletiva e já tinham avisado a gente. Só vão responder em croata, mas o assessor de imprensa, que era um cara muito preparado, traduzia tudo para o inglês. E a tradução dele era simultaneamente. Boa. Ele mandava o cara responder, mandava a pessoa perguntar primeiro, depois respondia, e ele anotava tudo, e depois ele respondia. Entendi. E o cara era bom, porque assim, se o jogador respondia 1 minuto, a tradução dele tinha mais ou menos então 1 minuto. Não estava comendo. Mas o que foi curioso é o seguinte, a gente estava falando de imprensa que é muito combativa, que faz perguntas duras, e imprensa que joga para cima. Nessa entrevista coletiva, a primeira pergunta foi de um repórter croata. E ele começou perguntando em croata, e eu tô vendo o Lovren e o Kovacic rindo. Falei, esse cara aí já começou a entrevista coletiva jogando para cima e tal, animado e tal. Aí, beleza, os jogadores respondem, também meio rindo, assim e tal. Aí começa o tradutor. O repórter perguntou se você está mais calmo hoje, porque na última entrevista você deu muitas patadas na imprensa, e se agora você está em forma. Aí eu falei, caramba, os caras estavam rindo, debochando da pergunta do jornalista. Como é que a percepção é completamente a leitura diferente. corporal aí foi. Eu comecei a olhar assim para os colegas e falei, caramba, a gente achando que eles estavam jogando os jogadores para cima, né? Mas essa turma dos Balcãs aí não tem refresco, não. Os caras estão acostumados com guerra pra caralho. Então, qualquer coisa é porrada, velho. Eles realmente são combativos. Assim, foi uma seleção que também me impressionou bastante, assim, a maneira como eles valorizaram o 3º lugar. Eu estava no jogo Croácia e Marrocos. Foi essa a impressão mesmo, que todo mundo teve. Foi incrível, assim. E é uma sensação assim, bem interessante pelo seguinte, a Croácia me fez lembrar um pouco o Uruguai, porque é um país de dimensões populacionais parecidas, tem ali 3, 4 milhões de habitantes. Sim. É um país novo, e se você olhar o histórico da Croácia em Copas do Mundo, é impressionante. São 6 participações com 3 semifinais. Exatamente. 2 no terceiros segundo lugar, e um vice. Exato. Então, assim, um país já com porque baita tradição em Copas. As pessoas que não acompanham e às vezes não se ligam muito nesse tipo de estatística, né? Pode achar que a Croácia é um absurdo, a Croácia ter vencido o Brasil. A Croácia tem um histórico melhor do que o Brasil nas últimas Copas. Na primeira Copa, quem eliminou o Brasil? Na primeira Copa da história, quem eliminou o Brasil foi a Iugoslávia. E aí a deu Iugoslávia origem que era à Croácia. Exatamente. Valeu demais por acompanhar o vídeo até aqui. Se curtiu, deixa aquele like e comenta o que achou, quero saber sua opinião. E não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Tamo junto e até o próximo.